Oi, eu sou o Chamal e sejam todos bem-vindos ao meu canal. Se você é uma pessoa que é nova por aqui, eu te convido a se inscrever aí, clicando no botão vermelho que tá aí abaixo, escrito inscreva-se. E peço que ative o sino das notificações, porque assim toda vez que eu enviar um vídeo novo, o YouTube te notifica. E se ele não te notificar, me siga nas minhas redes sociais, que são essas aqui que aparecem na tela, porque lá eu sempre aviso quando tem vídeos novos. Então mesmo que o YouTube não notifique, eu aviso lá e você pode vir aqui sempre consumir um conteúdo de qualidade. Se você quiser apoiar o canal, os detalhes vão estar na descrição do vídeo e no comentário fixado. Então, dados esses recados, vamos pro caso. Estibalis Carranza Zabala nasceu na cidade do México no dia 6 de setembro de 1978, mas aos 5 anos de idade, ela junto com a família se mudaram para Barcelona, que fica na região da Catalunha, na Espanha. Ela é filha de Ángela Zabala e Armando Carranza Mendonça Lopes. Ele é um escritor muito conhecido em sua região e ele escreveu livros sobre xamanismo, esoterismo e também a vida dos incas, astecas e maias, além de ter trabalhado como jornalista no México. Ao que tudo indica, seu pai não era muito legal com ela, ele era muito agressivo, tanto que em alguns momentos da vida ela chegou a imaginar como seria tirar a vida dele. A Estibalis se formou em economia na Universidade de Barcelona, mesmo não tendo muito interesse nessa área. Ela só cursou economia porque o pai dela pediu. Parece que foi mais ou menos nessa época que ela começou um relacionamento com um homem que não teve o nome revelado. Eles se relacionaram por cerca de 5 anos. Mas segundo o que a Estibalis revelou, ele apenas a considerava um objeto para saciar suas vontades e também a tratava como se fosse propriedade dele. Após ela terminar a faculdade, ela pensou que eles poderiam finalmente se casar, mas na verdade esse homem acabou lhe dando um pé na bunda. E disse que o casamento era um passo muito grande e ele não queria que o relacionamento deles fosse algo tão sério. Com essa desilusão amorosa, ela começou a fantasiar como seria cortar os freios do carro dele para que ele tivesse um acidente. Mas felizmente ela nunca colocou esse plano em prática. A essa altura do vídeo podemos notar que ela tem uma enorme tendência a planejar como vai tirar a vida das pessoas que lhe fazem mal. Mas pelo menos até esse momento ela nunca teve coragem de colocar nenhum de seus planos em prática. Porém, isso mudaria logo em breve. Pouco tempo depois dessa desilusão amorosa que ela teve, a Estibalis se mudou da Espanha para a Alemanha de forma muito repentina. Mas essa mudança não chegou a ser nem um pouco complicada para ela, porque a maior dificuldade que ela poderia ter era o idioma, mas ela aprendeu alemão ainda quando era criança. Ao chegar na Alemanha, ela trabalhou como babá na casa de um casal de amigos dela. Depois de terminar seu trabalho como babá, ela se mudou para o estado da Baviera e conseguiu emprego em uma sorveteria que ficava em um vilarejo perto da cidade de Nuremberg. Durante esse trabalho na sorveteria, ela conheceu o homem que seria seu primeiro marido, um alemão chamado Holger Roos. Naquela época, o Holger era um vendedor de refrigeradores. Ele também era membro da comunidade Hare Krishna e era 14 anos mais velho que ela. O relacionamento deles evoluiu de uma forma muito rápida. Algumas semanas após seu primeiro encontro, o Holger já pediu a Estibalis em casamento. Após o casamento, eles se mudaram para Berlim, que era a terra natal do Holger. Lá, Estibalis trabalhou em muitas coisas, mas parece que o emprego que ela passou mais tempo e que conseguia ganhar mais dinheiro era como garçonete. Infelizmente, não demorou muito para que o Holger colocasse suas garras de fora e mostrasse quem realmente ele era. Ele pegava todo o dinheiro que a Estibalis ganhava e não deixava nada com ela, além de agredi-la física e verbalmente. Teve uma vez que ela tentou até fugir para a Espanha, voltar para a casa dos pais provavelmente, mas ela não conseguiu porque ele roubou seus documentos. E é óbvio que sem os documentos ela não tinha como viajar. Então, esse casamento dos dois era mais um cárcere privado e não uma relação onde existe respeito, carinho e amor.
Como se já não bastasse o sofrimento que ela passava em casa, a Estibaliz conseguiu um emprego em uma sorveteria. E lá o seu patrão a humilhava muito. Ele fazia questão de humilhá-la na frente dos clientes e proibia ela de ir ao banheiro. Mas é claro que com essa situação no trabalho, a Estibaliz começou a fantasiar formas de se vingar. E ela chegou até mesmo a pesquisar na internet como ela poderia fazer para atear fogo no trabalho. No ano de 2005, Estibaliz e Holger se mudaram para Viena, que é a capital da Áustria. Lá eles abriram uma sorveteria. E óbvio que o Holger investiu muito mais dinheiro do que a esposa, até porque todo o dinheiro que ela ganhava ele pegava dela. Nessa época, o Holger criou um enorme fascínio por jogos, armas tecnológicas e atiradores em primeira pessoa. Ele também obrigou a esposa a entrar para o Hare Krishna. Foi mais ou menos nessa época que a Estibaliz conheceu o vendedor de máquinas de gelo Manfred Hinterberger. Rapidamente, os dois se tornaram amantes e essa relação às escondidas durou por cerca de 2 anos, até Estibaliz finalmente pedir o divórcio para o Holger. Mesmo após o divórcio, a Estibaliz e o Holger continuaram morando juntos, porque nenhum dos dois tinha dinheiro suficiente para alugar um apartamento sozinho. E para piorar, o Holger vivia cobrando a Estibaliz, querendo que ela pagasse todo o dinheiro que ele investiu na sorveteria. Mas era óbvio que se ela não conseguia nem alugar um apartamento sozinha, ela não teria como pagar tanto dinheiro assim para o Holger. Provavelmente ele sabia disso e só cobrava ela para humilhá-la ou até mesmo para ver ela destruir a única coisa que ela havia conquistado. Porque se ela fosse pagar o Holger, ela teria que vender a sorveteria para dar todo o dinheiro para ele. Essa relação caótica entre os dois só teria um fim no dia 27 de abril de 2008. Após a Estibaliz sair da sorveteria e ir para casa, ela chegou no apartamento e lá seu ex-marido começou a insultá-la. Ele teria passado várias horas xingando ela até que ela não aguentou mais e resolveu colocar um fim naquilo. Ela perdeu completamente a cabeça e a paciência e atirou 3 vezes no Holger que estava jogando no computador. E o homem perdeu a vida na mesma hora. Mas segundo os investigadores, o real motivo dela ter tirado a vida do Holger era a enorme dívida que ela tinha com ele. E também o fato dele não querer se mudar do apartamento. E toda essa história de sofrimento que ela teria passado ao longo da vida era apenas uma tentativa de amolecer os ouvintes. Até porque, até esse momento do vídeo, tudo que eu contei para vocês foi narrado pela Estibaliz em seus depoimentos. Bom, após tirar a vida do Holger, ela teria deixado o corpo dele sentado na cadeira por vários dias, até ela decidir o que faria. Primeiro, ela tentou se livrar do corpo com fogo, mas começou a criar muita fumaça e ela pensou que aquilo chamaria muita atenção. E o que realmente chamaria? As pessoas pensariam que era um incêndio e acabariam chamando os bombeiros. Depois disso, ela foi até uma loja de ferragens e comprou uma motosserra, e ainda pediu para que os vendedores a ensinassem a usar. Depois de voltar da loja de ferragens, ela dividiu o corpo do Holger utilizando a motosserra e guardou tudo em sacos. E esses sacos ela colocou dentro do freezer e deixou lá guardado. É óbvio que com o passar dos dias as pessoas começaram a sentir falta do Holger porque ninguém via ele mais em lugar nenhum, ninguém via ele na sorveteria ou até mesmo saindo de casa. Então essas pessoas foram perguntar a Estibaliz o que tinha acontecido, e ela disse que o Holger tinha se mudado para a Índia e se juntado a uma seita. E por incrível que pareça, as pessoas acreditaram. Após alguns meses, o dono do apartamento onde ela morava pediu para que ela deixasse o local. E nisso, a Estibaliz pegou o freezer, onde estavam as partes congeladas do Holger, e colocou em um depósito embaixo de sua sorveteria. Para levar o freezer de seu apartamento para esse depósito, ela teria tido a ajuda de 2 pessoas que não faziam a menor ideia do que estavam carregando. Imagina só a cara deles se eles abrissem aquele freezer e vissem o que estava lá dentro. Bom, após sair de seu apartamento, a Estibaliz finalmente assumiu seu relacionamento com o Manfred, de forma séria. Tão séria que ela foi morar junto com ele. Mas a relação dos dois estava longe de ser no mínimo razoável.
O Manfred investiu muito dinheiro na sorveteria e, em troca, a Estibaliz fazia tudo o que ele queria. Ele reclamava do nariz e da boca dela, então ela resolveu fazer uma cirurgia no nariz e outra na boca para diminuir o nariz e aumentar os lábios. O Manfred traía a Estibaliz, mas aparentemente ela não se importava muito com isso, o que realmente deixou ela muito revoltada de uma forma que ela não conseguiu aceitar foi o fato dele não querer ter filhos com ela. Um dos maiores sonhos da Estibaliz era ser mãe, mas o Manfred dizia para ela que já tinha filhos e não queria ter mais, então ela resolveu que se livraria dele. Como ela havia aprendido muitas coisas com seu primeiro crime, ela resolveu que dessa vez ela faria algo mais profissional. Primeiro ela teve aulas de tiro e depois ela deixou o local onde ela havia escolhido para tirar a vida do Manfred todo coberto por plástico para ajudar ela na limpeza. Na noite de 21 de novembro de 2010, o Manfred e a Estibaliz chegaram em casa após uma viagem. A Estibaliz esperou que o Manfred fosse dormir e quando ele dormiu, ela tirou a vida dele. Como ela fez da primeira vez, ela deixou o corpo do Manfred alguns dias ali sem mexer nele e depois ela dividiu o corpo dele com uma motosserra. Após dividir o corpo, ela colocou dentro de sacos e jogou dentro do mesmo freezer onde estavam as partes do Holger. O que ela não esperava é que dessa vez, diferente da primeira, as pessoas começaram a perguntar muito pelo Manfred e ela não conseguia dizer nada, sabe? Ela não conseguiu inventar uma história e ela acabou dizendo que ele já estava desaparecido fazia alguns dias. Com isso, ela teve que acionar a polícia. A sorveteria da Estibaliz ficava em um prédio que tinha outras lojas. E no dia 6 de junho de 2011, o dono de uma dessas outras lojas teve que ir até o porão para fazer alguns reparos em um cano que havia quebrado. Chegando lá embaixo, eles encontraram uma porta que estava trancada e após arrombarem essa porta, eles encontraram um revólver e 3 freezers. E para fora de um dos freezers estava saindo uma perna. Então, rapidamente, ele acionou a polícia. Quando a polícia chegou no local, eles encontraram muitas partes do Manfred, mas apenas a cabeça do Holger. No dia seguinte, no dia 7 de junho de 2011, a Estibaliz foi trabalhar normalmente como se nada tivesse acontecido e chegando lá, um de seus vizinhos que trabalhava em uma das outras lojas foi conversar com ela e falar sobre o que eles tinham encontrado no porão. E ele também falou que provavelmente um daqueles corpos pertencia ao Manfred. Após ouvir essa notícia, ela correu para casa, limpou toda a conta bancária, limpou o cofre dela também, pegou o passaporte, pediu um táxi e foi embora para o aeroporto. Quando ela chegou no aeroporto, ela comprou uma passagem para Paris, mas ela começou a pensar que talvez a polícia já estivesse atrás dela. Então ela resolveu ir embora para uma rodoviária. E sim, a polícia já estava atrás dela. Quando ela estava saindo, a polícia estava chegando no aeroporto, então quase que ela foi pega. Nessa fuga dela, ela foi até uma rodoviária, mas quando chegou lá, ela desistiu de pegar um ônibus. Então ela pagou um taxista para levar ela na Itália. Eu sei que é bem estranho uma pessoa pegar um táxi para sair de um país e ir para o outro, mas estamos falando da Europa e comparado com o Brasil, os países europeus são minúsculos. Menos a Rússia, mas a Rússia está entre a Europa e a Ásia, então não conta. Após chegar na Itália, ela passou a noite em uma pensão e saiu logo cedo. Depois disso, ela passou outra noite com um artista de rua que ela conheceu e depois de passar essa noite com esse artista de rua, ela começou a pensar na vida e também na morte e resolveu logo se entregar para a polícia. No dia 10 de junho de 2011, por volta das 7h30 da manhã, ela foi finalmente presa. E quando foi presa, ela rapidamente assumiu que tirou a vida dos dois homens, tanto do Manfred quanto do Holger. A polícia também levantou a suspeita de que ela teria tido a ajuda de outra pessoa para cometer tudo aquilo, mas depois de investigarem bastante, eles conseguiram descartar essa hipótese. Uma informação interessante sobre esse caso é que ela tinha muita vontade de engravidar, mas nunca tinha conseguido. E no dia em que ela foi presa, ela descobriu que estava grávida, pois após tirar a vida do Manfred, ela tinha começado um relacionamento com outro homem e engravidou desse homem.
O filho dela acabou nascendo em 11 de janeiro de 2012 e após o parto ele foi entregue para o pai. E para completar, em março do mesmo ano, ela e o pai de seu filho se casaram dentro da penitenciária. Em 5 de setembro de 2012, o Ministério Público de Viena denunciou Stibalis Carrança por ter tirado a vida de Manfred Hinterberger e também Holger Holz. No primeiro dia do julgamento, a Stibalis fez uma confissão completa e disse que seus atos eram repugnantes. Ela disse que não conseguia sentir empatia ou remorso pois tinha tomado muitos remédios calmantes e por isso ela estava emocionalmente fria. E além disso, ela disse que não queria que as pessoas tivessem pena dela. Ela disse o seguinte: se eu caísse em lágrimas, você diria: que tipo de teatro é esse? É nojento o que fiz e estou tentando me recompor e assumir a culpa. No dia 22 de novembro de 2012, ela foi considerada culpada e foi condenada à prisão perpétua. Pelo que eu li aqui para escrever o roteiro desse caso, ela aparentemente cumpre pena em um presídio masculino, pois ela é considerada muito perigosa. Fora ela, nesse presídio também tem outras 13 detentas. Então, esse foi o vídeo de hoje, espero imensamente que vocês tenham gostado da forma como eu narro os casos e nunca do que essas pessoas fazem. Se você gostou, deixa seu like aí, se inscreve no canal, manda para todos os seus amigos, me siga em minhas redes sociais. Por hoje é só, até a próxima e tchau!